Vamos lá, galera. Cenário não é dos melhores não, tá? Fluminense e Águia de Marabá. Jogo lá no estádio Rosenão. Talvez não seja no estádio Rosenão. A situação é a seguinte. O Fluminense tem 2 jogos nos próximos 7 dias, né? Tem um jogo que vai ser agora no dia 26, na quarta que vem, 7h30 da noite, contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. E o Fluminense tem um outro jogo depois desse, aliás, antes desse, que será nesse final de semana contra o Bangu. Inclusive eu vou manter por padrão, deixar sempre aqui atrás as camisas dos próximos adversários do Fluminense, exceto os clássicos, não tem camisa dos clássicos, mas mandei aqui pra gente saber qual é o próximo jogo. A questão é a seguinte, é que a gente vive num país tão descoordenado no seu futebol que a gente simplesmente não sabe que horas vai ser o próximo jogo do Fluminense, o dia que vai ser o próximo jogo do Fluminense, e a gente não sabe o estádio que vai ser o jogo seguinte. Se eu abrir aqui agora o calendário pra vocês, estamos no dia 19 de fevereiro, e não existe um jogo do Fluminense que você saiba, data, horário e local. Nenhum. Aliás, existe, os 3 do Mundial. Os 3 do Mundial tá lá, data, horário e local. Dia 17, né? Acho que a estreia é dia 17 de junho. No horário tal, né? Tem o horário de lá, o horário daqui. Lá no MetLife Stadium, acho que é MetLife, alguma coisa assim, em Nova Jersey. É o único que a gente tem, Fluminense e Borussia Dortmund. Fluminense e o San Hyundai, Fluminense e a Mamelodi Sundowns, só. Tem jogo domingo agora, gente, daqui a 4 dias. E a Ferg, pra você que não tá antenado nas coisas, teve guerras de notas oficiais. O horário do jogo foi alterado 2, 3 vezes. E, por fim, a última nota que a Ferg soltou foi avisando, ela soltou uma antes, falando que estava negociando com as empresas de televisão para poder ter uma definição dos horários, dos locais e tal. E a última que ela soltou era que nenhum jogo do Campeonato Carioca masculino, as mulheres e crianças, né, os garotos, podem se virar aí para poder jogar. Mas nenhum jogo do Campeonato masculino seria mais antes das 16 horas. Teria início antes das 16 horas. Aliás, das 18 horas. Das 6 horas da tarde. Nenhum jogo do Campeonato Carioca masculino mais começará antes das 6 da tarde. Foi isso que a Ferg garantiu. Pois bem, isso que a Ferg garantiu. A questão é que quando você abre a tabela do Campeonato Carioca lá no site dela, estava ainda desatualizada e atualizou. Agora há pouco para isso daí, ó. Olha aí a última rodada. Essa tabela está sendo aberta agora, enquanto eu estou gravando. Olha aí a última rodada, ó. Data, dia e hora a definir. Todos os jogos a definir. O que mantém ali é sim a escolha da Globo pelo Flamengo e Maricá, a escolha da Band pelo Vasco e Botafogo, tem ali escolhas do Sport TV, do Band Esportes e etc. O ponto central é o seguinte: os jogos não tem data e horário há 3 dias, gente. O Fluminense vendeu os ingressos para alguns sócios e escreveu um horário simbólico de 23h59 do domingo. Existem umas complicações nessa data que fazem com que o jogo do Fluminense provavelmente seja no domingo, né? Só pra galera saber. Porque o jogo do Fluminense, na teoria, precisa ser junto com o Vasco e Botafogo. No mesmo horário, e também no mesmo horário de Nova Iguaçu e Madureira, porque são times que estão brigando pela vaga na semifinal. Pode até ser que o Sampaio Corrêa ainda tenha chance, mas é muito pequeno. E aí, o curioso desse caso é que o Botafogo joga quinta pela Recopa contra o Racing. Então, não pode ser no sábado o jogo do Botafogo contra o Vasco. Consequentemente, também não pode ser no sábado Fluminense e Bangu. Não pode ser no domingo o Flamengo e Maricá, porque se o Fluminense tiver que jogar domingo, o Flamengo tem que jogar no sábado. Ou seja, já tem meio que tudo pré-marcado e o que está sendo negociado é com Band e Globo, principalmente, porque, obviamente, quem banca o campeonato, quem dá o dinheiro que vai gerar a premiação não tem, né? Mas a cota de televisão é a Globo, é a Band, é o Premiere, é o Gold, é o Band Esporte, é a Brax, né? Que é quem negocia esses direitos. São essas empresas que pagam o valor que os clubes recebem. Porque dos patrocinadores da Ferg mesmo não existe premiação no Campeonato Carioca. O que a Ferg recebe do Cariocão Superbet, né? O nome lá, esse dinheiro não vai para os clubes. O dinheiro vai para a Ferg. E ela não tem a mínima competência de
se impor e falar: sou eu que organizo essa merda. Não tem. A FERJ além de horrível, é omissa. Por quê é omissa? Porque fica aqui encolhidinha, fala: mas é porque os clubes não querem jogar antes das 6. Aí a TV vira e fala assim: dane-se os clubes, sou eu que banco o campeonato. Aí olha pros clubes e fala assim: então, mas é que a TV tem o horário dela. O horário da TV é às 4. Eu imagino a FERJ falando assim com os clubes. Aí os clubes viram e falam: dane-se a TV. Se ela quer jogo às 4, não vai ter. Os clubes não vão entrar em campo. Mas enfim, isso é a FERJ. Provavelmente durante essa quarta-feira isso vai ser decidido. Porque já era pra ter sido decidido há muito tempo. Mas eu, se tivesse que apostar, acho que a Band vai abrir mão disso. Provavelmente vai marcar, vai aceitar que o jogo do Vasco e do Botafogo seja às 6. E aí o do Fluminense mantém às 6 também. Mas vamos ver, tá? Ao longo dessa quarta-feira a gente avisa. Aí a gente vai pra outro problema. Olha, é cansativo esse negócio de cobertura do Fluminense no geral. E por que eu tô falando isso? Porque vocês vão lembrar que no ano passado, cara, já não bastasse a Conmebol fazer os sorteios dela tudo em cima da hora. No ano passado, o que acabava acontecendo? Nas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense teve sorteado um adversário que não estava definido, que tinha que esperar os jogos ainda por conta de tudo que aconteceu lá no estado do Rio Grande do Sul, né? E aí o Grêmio atrasou os jogos do Grêmio e tal. No final das contas, a gente pegou um adversário que era o Grêmio, que não sabia nem aonde ia jogar, e isso tudo foi atrasando. A gente demorou muito a saber aonde exatamente o Fluminense jogaria. Bem, dessa vez tá na mesma coisa, cara. É impressionante. A situação é a seguinte, cara. Vamos olhar a tabela da Copa do Brasil aí. O Fluminense foi sorteado para enfrentar o Águia de Marabá. A equipe do sul do Pará tem um estádio na sua cidade, mas esse estádio tem uma questão complexa, porque o estádiozinho, que é lá o estádio do Águia de Marabá, não comportaria o jogo dessa primeira fase de Copa do Brasil, que é uma loucura. A CBF coloca umas restrições ali de capacidade em alguns estádios que são bem estruturados, bem tranquilos para poder ter a primeira fase, mas não tem uma capacidade, tem capacidade para 3, 4 mil pessoas, não podem ser utilizados, e estádios que têm, assim, problemas claramente estruturais podem ser utilizados porque cabem 8, 9 mil pessoas. Mas enfim, o estádio do Águia de Marabá não pode. O outro estádio da cidade, que é um estádio novo, tem uma série de complicações, porque o presidente da Águia de Marabá apoiou o outro candidato a prefeito, aí o prefeito que entrou tá de confusão com o presidente da Águia de Marabá e tal, aí não tem o laudo, não tem a questão de iluminação, enfim, uma confusão danada. O Águia de Marabá não vai poder mandar em Marabá. O Fluminense tá querendo tirar esse jogo de lá de qualquer maneira, porque não é um lugar de tão fácil assim acesso. Obviamente, tirar da cidade onde vai enfrentar o adversário faz com que se enfraqueça a torcida do adversário e que facilite, como o Vasco fez com a União Rondonópolis lá, um Kleber Andrade em Cariacica, conseguiu levar esse jogo para Cariacica, fiasco de público, inclusive, lá na capital do Espírito Santo. O Vasco botou pouca gente lá no jogo. E isso, obviamente, influencia. O Fluminense conseguiu arrumar proposta, o Águia de Marabá não topou aceitar e queria mandar esse jogo em Parauapebas, que é uma cidade a 150 quilômetros de Marabá. Pois bem, identificando repórteres locais que fazem a cobertura e tal, consegui identificar basicamente 2 ali que deram informações que chamaram a atenção. Por quê? Porque o estádio, ele precisaria passar por uma vistoria, o estádio Rosenão, lá em Parauapebas. E aí, passando por essa vistoria, ele estaria autorizado a ter o jogo lá. E o jogo em Parauapebas, pro Fluminense, é tão ruim quanto o jogo em Marabá. Pois bem, a situação é a seguinte: essa informação aí do Magno Fernandes, que é um jornalista lá do Pará, ele deu essa informação aí, falando que gramado padrão, sistema de iluminação já pronto e arquibancadas com capacidade de 4 mil lugares disponíveis e mais arquibancadas metálicas para 3.500 lugares. O Rosenão está pronto para a Águia de Marabá e Fluminense pela Copa do Brasil. Resta agora somente o aval da CBF para aprovar os laudos e confirmar o jogo na cidade de Parauapebas na quarta-feira, dia 23, na verdade é 26, ele escreveu errado, às 7h30, vamos aguardar. O estádio Rosenão, então, passou por essa vistoria.
Saiu uma matéria lá no portal de Canaã. Canaã dos Carajás é uma cidade logo ali ao lado de Parauapebas, de Marabá. Diz que o Águia de Marabá enviou o relatório. Essa matéria foi postada nesta terça-feira à noite, às 9h30 da noite. E diz que fica perto de definir o estádio Rosenão em Parauapebas para o jogo contra o Fluminense. A informação que diz aqui é que o clube aguarda a resposta da entidade máxima do futebol brasileiro para iniciar a venda de ingressos e preparar o palco para um evento que pode marcar a história do futebol paraense. A expectativa é grande, vem a possibilidade de acompanhar um jogo desse nível no próprio município como verdadeiro presente e tal, todo aquele contexto que a gente sabe que a Copa do Brasil tem. Pois bem, tá? Acontece que o meu amigo Alexandre Vilela, que tá em contato ali, obviamente, direto com o pessoal lá do Pará, postou que, a princípio, a CBF não aceitou o teste de iluminação do estádio Rosenão. E, por isso, o jogo provavelmente não seria em Parauapebas. Faltam 7 dias para o jogo. E o jogo não teria aceitado, poderia não ser por lá. Isso é uma avacalhação completa. Com todo mundo, com a galera de Parauapebas, com o time do Águia de Marabá, com a Flupebas lá, os torcedores de lá, com a galera de Marabá que torce o Fluminense, com a galera de Imperatriz no Maranhão, que é perto, que tem a torcida gigantesca do Fluminense também, com jornalistas que querem fazer a cobertura, como é o nosso caso, inclusive, também, com equipes de TV, com todo mundo, gente. Faltam 7 dias, é um jogo do outro lado, quase no hemisfério norte, pra quem tá aqui no Rio de Janeiro, e a CBF ainda não decidiu. E aí, sabe qual é o mais absurdo? Que eu tava citando no início a questão do Grêmio. Você olha aqui, ó, já teve alguns jogos nessa terça-feira, na verdade 2 jogos, né? O Atlético Mineiro, gol por 2-0 Tocantinópolis, Rony perdeu 2 gols cara a cara, mas sofreu um pênalti, fez um gol. E passou o Atlético Mineiro, União Rondonópolis, como eu falei, que é do Mato Grosso, enfrentou o Vasco em Cariacica, perdeu por 3-0 também para a equipe do Vasco, os 2 passaram. E aí você vai olhando aqui os estádios, ó, todos eles têm, ó, a cidade, ó, Belém, Natal, Saquarema, Boa Vista, Porto Velho, Brasília, Aracaju, Macapá, Rio Branco, Arapiraca, Jequié, Campo Grande, Pouso Alegre, Palmeira dos Índios, Bagé, tudo, a definir. Quem joga nesse tal de a definir? Só o jogo do Fluminense não tem data ainda. É o único jogo, não tem data não, perdão, esse não tem local. O que não tem data é o do Carioca. Pode ser que já botaram o governador do Pará no circuito, o Jader Barbalho, para tentar manter esse jogo em Parauapebas, ver se consegue transmitir mesmo com a iluminação, às vezes nem tão 100%. Enfim, já teve informação do pessoal da Central Fluminense que foi gente da Globo para lá. Eu confesso que eu não entendi muito porque foi gente da Globo lá pro Pará, se a transmissão é só no Prime Video. Mas assim, um fato é que olha o tamanho da desorganização no futebol brasileiro. E aí a gente quer discutir grama sintética? A pauta do dia de ontem era grama sintética? Quem manda no futebol brasileiro são as federações estaduais. A Federação Estadual do Rio de Janeiro não consegue organizar uma tabela, um Excel. Os caras não sabem fazer um Excel, pô. Os caras descobriram. No dia 19 de fevereiro de 2025 faz calor no Rio de Janeiro. Em mês de fevereiro e de janeiro, durante o verão. Descobriram agora o calor. E aí, essa galera da FERJ, o Rubens Lopes, o doutor Rubens Lopes, o voto dele tem mais peso do que o dos clubes do Rio de Janeiro juntos na eleição da CBF. Praticamente, né? Fica 3-4 ali, mas das outras federações tem muito mais peso. O voto de uma federação tem peso 3, o voto do Fluminense tem peso 1. Sabe por que isso? Porque são as federações que botam o desgraçado do Edinaldo Rodrigues lá. E desgraçado é desprovido de graça. O Edinaldo gosta de processar influencer, né? E jornalista. Já processou o Barbaço. Então, ele é desprovido de graça. Eu olho pra cara dele e não vejo graça nenhuma no Edinaldo. E eu fico muito curioso, cara, porque a FERJ é desse jeito. E as outras federações provavelmente seguem na mesma linha. Aí a CBF é desse jeito também. E aí a discussão é o gramado. Amigo, o futebol brasileiro tem tanta coisa pra mudar até a gente chegar no gramado. Se a gente resolver o gramado, sabe o que vai ser? Sabe qual é a discussão no gramado? Eu olho alguém que tá assim, mas a casa não botou um piso, não botou uma janela, não pintou a casa, não fez nada, a casa tá no tijolo ainda, o cara tá morando, tá uma bagunça danada dentro de casa, o cara olha e fala bem assim: não suporto ver louça suja. É quase isso, pô.
A casa um mafuá e teia de aranha, suja, leite entornado no chão, e o cara tá olhando pra louça e falando: essa louça tá atrapalhando nossa casa aqui. Enfim, vamos aguardar. Tomara que essa quarta-feira seja de resoluções. Tanto desse jogo, eu acho que, enfim, pro Fluminense seria melhor esse jogo ser em outro lugar, em Cariacica, em Brasília. Acho que, pro cenário geral, e vocês sabem que eu falo aqui, esse jogo tinha que ser em Parauapebas, esse jogo tinha que ser em Marabá. Os times têm estádio. Se o time tem estádio, tem que jogar no estádio. Tem que jogar pra sua torcida, pra sua cidade. Não existe futebol só aqui no Rio de Janeiro, né? Eu falo isso há muito tempo. Então, e o Fluminense tem meu amigo. E aí vamos lá também, né? O Fluminense tá fazendo uma força descomunal pra tirar esse jogo de Marabá, tirar esse jogo de Parauapebas. Com todas, acabei de falar aqui que adoraria que o Águia de Marabá jogasse na sua casa. Tem que jogar pra sua gente mesmo. Mas com todo o respeito que o Águia de Marabá, que já venceu a gente, inclusive, lá no Pará, em 2008, em 2009, na verdade. Todo o respeito que eu tenho. Mas se o Fluminense precisa tirar o jogo de Parauapebas pra vencer o Águia de Marabá, eu tenho muito medo do que é a temporada do Fluminense. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.